bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Clemens? Olá, bem-vindos. Novamente é um prazer recebê-los você aqui na família Fala Sério. Eu gostaria de agradecer, em nome de Radical Imports, CZ, Clube de Tiro, o melhor clube de tiro de Mogi Guaçu e região, e para você que queira ficar em forma e manter a saúde em dia, Alta Performance Academia. E para manter a sua visão em dia, Ótica Diniz. E EmpMed, a melhor contabilidade para médicos. E agora abrindo ainda uma vantagem para os advogados. E depois a gente deixa aqui embaixo para vocês o endereço para que vocês possam acessar. Clemens, você pode falar do nosso convidado de hoje? Se eu ler, eu vou ficar 3 horas aqui. Eu fiz uma mágica aqui, Jace. Eu tentei reduzir ao máximo o currículo, a performance antiga desse cara, porque é muito longo. É o seguinte, vamos só falar rapidamente assim do assunto. O seu planejamento tributário está em dia? A sua organização dos seus bens estão em dia? Como é que você está se planejando para o futuro, para as sucessões do seu imenso patrimônio? Está em dia? Você está protegendo a sua família? Eu estou tentando, mas eu trouxe uma pessoa super especial aqui para falar muito sério com o nosso ouvinte, com as pessoas que acompanham a Família Fala Sério, e por isso a gente trouxe uma pessoa extremamente experiente e fera no assunto. Eu vou falar rapidamente o currículo dele. E eu quero falar uma coisa dele. Manda ver. Ele é marido da Mariana. Marido da Mariana. Pai do Theo, da Liz. Uhum. Ele tem um cachorro que chama Bruna? Não. Chama Luna. Luna? Entendi que o cachorro dele chamava Bruna. Falei, será que é gente? Eu posso falar o reduzido dele? Por favor. Para que as pessoas assim, saibam exatamente qual é o nível e envergadura do nosso convidado? Não, isso é terrível, então, né? Vamos da lá. gente errar. O nome dele, eu vou deixar para o final, porque assim, o melhor sempre fica para o final. Sim. Ele é paulista, Tá. da cidade de Araçatuba, do estado aqui de São Paulo, praticante de crossfit, porque nas horas vagas ele tem que ter um lazer também. Você já disse, casado com a médica pediatra Mariana. Pai do Theo e da Liz. Advogado desde 2005, especialista em Direito Agroambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, já atuou como advogado assistente do Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso e advogado até o cargo de gerente jurídico em uma multinacional que atua em reflorestamento, fundou o próprio escritório em 2018, atualmente com sociedade no Arraiz Sociedade de Advogados, com sede em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Ou seja, é um cara com robustez de currículo. O que você acha? Mesmo assim, eu tenho que me comportar, né? Não posso falar qualquer coisa, porque você sabe. Fica à vontade, ele é um cara maravilhoso. Né? Eu acho que ele é a pessoa mais acertada hoje nesse dia com a gente. Seja muito bem-vindo, Fernando Lanza. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Não repare as nossas brincadeiras, porque sempre vai ter alguma coisinha. Assim que é gostoso. Obrigada pela Fica mais presença, leve. Viu? Eu que agradeço, Jace, Clemens. É um prazer imenso estar aqui com vocês e tratar de um assunto que é quase que cotidiano nosso. A gente lida direto. É uma coisa que para alguns pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a ideia nossa aqui nesse bate-papo é trazer o quanto isso pode ser leve e benéfico, né, para as pessoas que optarem por esse caminho. Fernando, por que a decisão de trabalhar com holding familiar? É engraçado, porque eu comecei a atuar no ramo jurídico bem próximo da questão ambiental, né? Então, o meio ambiente foi entrando na minha atividade como advogado de uma maneira natural, né? Quando ingressei numa multinacional, principalmente, os assuntos que tratam da parte ambiental foi bem forte e é até hoje. Eles são nossos clientes, ainda bem, até hoje são nossos clientes sobre esses assuntos. Mas durante o longo dos 12 anos que eu estive lá no departamento jurídico dessa empresa, eu lidei também bastante com parte empresarial, né? Porque é um grupo, é um conglomerado de empresas. Então você começa a lidar também com outros tipos de assunto. Mas o mais interessante que me fez buscar mesmo esse caminho foi em 2014. 2014 foi o divisor de águas, porque meu pai veio a falecer em 2014, depois de uma luta aí de mais de 2 anos contra o câncer. E aí, nessa batalha, eu fui observando que ele já havia separado da minha mãe e ele tinha uma casinha e 2 carros. E aí, ele foi lutando, chegou 2014, passou dessa para melhor. E aí acabou deixando esses 3 bens, né? 2 carros e uma casa.
E eu tenho um irmão mais velho, mais de 5 anos, só ele, e ele mexe com agro, na parte do agro. Então, assim, o único advogado da família que teve que lidar com a parte do inventário. E aí, então, eu tive que pegar na raça. Então, eu senti as duas dores. A dor, né, da perda, né, que é natural, né, de um processo de inventário, mas também a dor de atuar como advogado num ramo que eu não atuava. Eu tive que atuar ali de forma Aprendeu para fazer. Exatamente. Desbravou o campo, né, Fernando? Eu tive que fazer, porque não fazia sentido a gente contratar um advogado para um patrimônio tão pequeno. Sim. Então, trabalhei, estudei e acabei passando por todo esse processo. E aí, no final de tudo, eu vi o quanto que a gente teve que dilapidar um pouco dos bens, venda de carro, né, venda da própria casa que foi deixada, para poder pagar todos os custos. Isso que a parte de advogado tava de graça, né? Eu, claro, obviamente, não cobrei do meu irmão para fazer o trabalho, mas então isso tudo, depois que passou, me fez pensar, olha, não é possível que não tenha uma solução menos pesada. E aí, entrei também na FGV, eu fiz um curso, um MBA de Direito Empresarial, que me ajudou a trazer mais bagagem, não só para o meu dia a dia ali, né, no trabalho na multinacional, mas também na conexão com a parte do inventário. E aí, o que acontece? Eu acabei descobrindo a tal da holding familiar ou holding patrimonial, né, depende do contexto. Mas isso trouxe eu observei que havia uma necessidade de tornar isso não só para os grandes milionários, que eles já têm acesso a grandes bancas de advogados, né? Então eles têm uma gama enorme de informações que são trazidas, né, através dessas bancas de advogados. Eu resolvi trazer isso também, popularizar, vamos dizer assim, né? Trazer esse tipo de benefício, porque é um benefício muito grande, se programar para isso, trazer esse benefício para as pessoas um pouco menos informadas, como esses grandes milionários aí. Fernando, só uma perguntinha, Cleiton. Quando você fala pesado, você fala burocracia do inventário, os problemas que você encontra no decorrer desse processo? É isso? Exatamente. Não só a burocracia, mas também o custo mesmo. Né? Porque muitas das vezes as pessoas precisam dilapidar o próprio bem deixado pelo decujus, né? Que seria o falecido. Para quê? Para conseguir suportar os custos que são muito pesados nesse momento ali. Entendi. Né? Então, é pesado nesse momento. Né? No momento de... além disso, tem um prazo. Né? Alguns impostos, principalmente o ITCMD, que é o imposto... Da morte, né? O imposto da morte, né? De transmissão causa-morte, de doação ou causa-morte. Então, esse imposto ele tem um prazo para ser recolhido. E se não recolhido dentro do prazo, começa a contar juros. Então, isso fica muito pesado ainda quando a pessoa precisa se programar ou achar outros mecanismos para conseguir suportar todo um procedimento de inventário. Entendi. Você vê, né, que interessante, né? O Fernando coloca a democratização do conhecimento, da informação para as pessoas, ou seja, aproxima o direito, que é uma coisa complexa e tão não digesta, né? Tão indigesta, e fala da sanha do Estado, ou seja, a falta de informação como ela custa caro, né? Nem no momento de dor você está imune a tanta sanha, você teve que dilapidar o patrimônio justamente para arrecadar, e com a morte tinha acabado de acontecer, né, Fer? Exatamente. E assim, tentar trazer isso para uma forma mais acessível faz você entender mais o quanto a legislação, a complexidade da legislação, não só Sem tributária, dúvida. E um ponto importante também, porque na holding não tem muitos advogados que fazem, embora a legislação é uma legislação antiga, eu posso até tecer algumas coisas aqui históricas, né, da legislação, mas não é uma prática muito acessível assim, né, para vários advogados ou advogados recém-formados e tudo mais. Eu vejo assim que a legislação, todo o complexo, é como até num curso de direito nosso, né, da nossa época, eu me lembro de algum professor, não lembro quem, que dizia que o direito é como se fosse uma forminha de gelo. Né? Por mais que tenha ali a identificação individual de cada ramo do direito, eles estão todos interligados. E a holding, ela está interligada com o direito imobiliário, na lei de registros públicos,
está ligada com a legislação tributária, aí tributos tanto municipal, estadual quanto federal. Então, nos 3 âmbitos aí da parte tributária. Tem também a legislação civil, porque envolve, querendo ou não, uma sucessão, um planejamento sucessório, né? O que é um planejamento sucessório? É um planejamento do pós-morte dos pais, né? Então, o que vai ficar para os herdeiros? Então, tem essa parte da legislação civil e tem aí legislação civil e legislação específica societária, que é a lei de sociedade limitada, com a lei das SAs, que é a 6404. Quando você fala, por exemplo, vamos fazer um planejamento sucessório, mas antes disso você está pensando nos bens que você tem. No caso dos que você citou, foi necessário se utilizar dessa informação para montar uma empresa, para criar uma holding, ou disso você transformou porque tinha outras empresas? Como é que era? No exemplo que eu dei pessoal, eu perdi o tempo de se construir uma holding. Você perdeu um tempo de construir. Eu perdi esse tempo. Então não tem a ver... Entendi. O momento falecimento, ele já é o momento inicial de si. Ou você começa o processo de inventário, e aí não tem como você criar uma holding a partir desse momento. A holding ela só deve ser criada antes desse momento. Ela deve existir já antes, né, Fer? Ela é precedente ao falecimento. Você experimentou na própria carne o preço de não ter conhecimento que você tem hoje, né, Fernando? Exatamente. E a gente vê também, eu tenho vários conhecidos que não tiveram esse planejamento e estão há mais de 14, 15 anos em processo de inventário, processo judicial de inventário. Porque tem isso, né? Eu e meu irmão, nós nos damos muito bem. Então a gente resolveu tranquilamente. Tem outros irmãos? Não, só nós dois. Só os dois. Essa foi a vantagem, porque normalmente famílias um pouco maiores, ou até um pouco mais ambicioso que o outro, acaba criando brigas ou surgindo pessoas no meio desses processos, como um que está na minha mente aqui, eu não vou falar o nome, mas assim, há mais de 14 anos em briga, em disputa e os bens sendo dilapidados para pagar custas e etc., que não vale a pena. Exato, correto. Apresentando os problemas. O inventário é um processo custoso. É um procedimento que você deixa bastante do seu patrimônio no decorrer do caminho enquanto você resolve a questão patrimonial. Segundo, você bem pontuou, o desgaste familiar que você também vai acumulando isso. Famílias se racham na hora do falecimento de um titular, um proprietário de vários imóveis. Fernando, e como é que é a holding? Primeiro, vamos caracterizar o que é a holding e como é que ela pode ajudar essas pessoas nesses problemas que você acabou de identificar aí. A holding é uma palavra em inglês, né? Ela vem do inglês to hold, e que é segurar, ter, manter. E por que do inglês, né? Por que vem do inglês? Em 1760, mais ou menos, 1780, quando iniciou a Revolução Industrial, começou a surgir ali as primeiras ideias de holding. Por quê? Ali, com a Revolução Industrial, começou a surgir, na Inglaterra, começou a surgir ali, então, o desenvolvimento, né, de indústrias, o desenvolvimento tecnológicos, foi saindo daquele negócio do artesão manual e foi colocando em processos, né? Então, essa revolução industrial começou a surgir a necessidade de organizar também a questão patrimonial e também de organização dessas empresas, né, dessas indústrias que estavam crescendo ali. E aí o que acontece? Entre meados de 1780 a 1860, mais ou menos, que veio ali já o segundo boom da Revolução Industrial, começou a surgir, então, algumas empresas que só organizavam os patrimônios dessas outras empresas. Então começou a surgir uma ideia de holding aí. Embora alguns juristas brasileiros, eles afirmam, mas não tem uma fonte clara, eles falam que foi nesse momento aí que começou a surgir a holding. Porém, o que se tem historicamente é que em 1888 é um ano interessante, porque é o ano que nos Estados Unidos, em Nova Jersey, surgiu a primeira lei específica sobre holding, né? Então, sobre como uma empresa poderia atuar em parceria, em sociedade com a outra. E é um ano bem, bem típico, né? Porque em 1888, enquanto os Estados Unidos estava falando de organização societária e revolução industrial e etc., aqui no Brasil a gente estava falando ainda de abolição dos escravos. E a abolição dos escravos, né? A abolição dos escravos é uma coisa que eu tenho uma relação muito pessoal. Primeiro que um grande amigo meu aqui nasceu no dia 13 de maio
O meu filho, Theo, nasceu no dia 13 de maio. Então, assim, A relação coincidências dele. ou não, a abolição dos escravos está muito bem interligada. Em 1888, essas coisas começaram a surgir, então, em New Jersey, Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma legislação específica sobre holding. Foram passando os anos, a lei das SAs, que é a 6404, ela surgiu no Brasil em 1976. Ela veio como uma forma de revolucionar um pouco o Código Comercial, o antigo Código Comercial. E esse Código Comercial ele era muito travado. Aí os presidentes foram surgindo ali, né, ao longo dos anos, o Getúlio Vargas em 46 e tal. O presidente Médici chegou no momento que estava na presidência, e aí ele delegou para que fosse feita uma legislação mais específica, mais apropriada. E aí contratou 2 juristas, né, o Bulhões e o outro que eu esqueci o nome agora aqui. Eles foram contratados para buscar informações de onde poderiam trazer e modernizar essa legislação empresarial. E foi aí, então, que eles se apoiaram muito na legislação de 1888, lá de Nova Jersey. Então, por isso que a gente traz esse assunto para cá. Porque essa 6404, embora seja de 76, ela é bem atualizada comparada ao que era o nosso Código Comercial anterior. Dito isso, o que acontece? A legislação, então, com essa nova legislação, a gente conseguiu observar que a holding ela estava muito bem criada no nosso ordenamento jurídico. Porque tem o artigo 2º, ele trata basicamente de que uma empresa ela pode estar associada a outra. E aí o que acontece? Com a associação das empresas, uma estar ligada entre a outra, começa a surgir a ideia de ser uma holding, manter uma sociedade com a outra sociedade. Parece um pouco chato, um pouco complexo, mas a holding, só te cortando um pouquinho, a holding, ela acaba sendo controladora das outras empresas. Exatamente. E aí o que acontece? Vão surgir vários tipos de empresas, né? Empresas que são especificamente para ter patrimônios, empresas específicas do grupo econômico para ter somente as atividades desempenhadas por cada uma delas. Então isso tudo vai começando a ter. E tem uma guarda-chuva, que seria a holding, ela fica com as outras embaixo, fica com controle. com cada uma na sua atividade e tendo o controle delas todas. Mas no caso de uma família abastada com patrimônio grande, vai fazer uma holding, vão se organizar, quem cuida? É muito Esse boa é o essa problema, pergunta. né? Mas essa é uma boa pergunta, porque essa é uma pergunta assim, que os clientes que quando fecham com a gente, eles ficam preocupados, né? Porque a gente precisava entender um pouco antes, assim, antes de responder você. A gente precisava entender como que funciona uma holding. Uma holding, ela funciona assim, como um cofre. Imagine um cofre. No cofre, a gente não mexe nele todos os dias, né? O cofre ele fica lá, de vez em quando nós vamos lá, tiramos alguma coisa ou colocamos uma coisa nova e vai ficando por ali. Mas ele é uma forma de proteger todos os bens que você colocou ali dentro. Diferentemente de uma carteira, né? A carteira é o seu dia a dia, então você vai, compra a coxinha, paga o refrigerante, etc., recebe o soldo e vai seguindo em frente. Então, o cofre a holding é justamente isso. Ela é um cofre que traz o patrimônio, um patrimônio que você considera como um patrimônio que não vai mexer nele tão brevemente, e aí então você vai colocá-lo ali, e a chave desse cofre que é o detalhe, né? Porque se você pai e mãe, um casal, tem a chave do cofre e continua com a chave do cofre, tomando todas as decisões necessárias, se precisar tirar ou colocar algum bem ali dentro, e vocês venham a faltar, a única diferença que vai mudar é que a posse dessa chave vai passar para os herdeiros, e não aqueles bens. Aqueles bens vão continuar ainda dentro daquele cofre. Sob a custódia ali daquela pessoa, daquela controladora, né? Exatamente. E esse aspecto, e esse tipo de transferência, diferentemente de você ter todos aqueles bens que não estavam no cofre e entregar, né, por conta do falecimento para os filhos, e aí é o inventário, se você entrega somente a chave desse cofre, você está, então, não passando aqueles bens diretamente. Você está passando indiretamente aqueles bens. Claro, mas você está dando a chave do cofre para aqueles herdeiros. E isso, a legislação permite que você faça esse tipo de organização justamente para poder, então, evitar algumas burocracias e custos tributários, principalmente, muito, muito altos. Fantástico, né? Não, fantástico. Você vê,
Você faz o planejamento tributário em vida, ou seja, você diminui a senha arrecadatória do Estado enquanto você está em vida. Um exemplo simples, a própria pessoa que está adquirindo imóveis para locação, que é uma coisa super comum, que a gente traz um costume arraigado desde os nossos antepassados. Compre imóveis, é algum bem que ninguém vai conseguir tirar de você. Tá havendo algumas mudanças nisso aí. Hoje em dia já não é mais assim, A questão sucessória, que é o planejamento sucessório, ou seja, para que você não caia num inventário longo e caro, né? Que em tese seria no judiciário, hoje já tenho até o extrajudicial, etc. Né? Mas aí você faz esse planejamento tributário. Então, assim, nós vemos várias vantagens. Você apresentou o que é a holding, quem poderia ser, e o que mais a gente pode avançar nesses aspectos assim da holding. Assim, eu toda vez que eu assisto o filme com o meu filho do Rei Leão, eu lembro daquela cena em que o Mufasa está lá mostrando pro Simba: olha, filho, um dia isso aqui tudo vai ser seu. Eu penso o seguinte: ou o Mufasa já tem a sua holding pronta, ou ele não entende nada de sucessão patrimonial. Acho que ele não entende. Eu acho que não, né? Porque então ele estava mentindo pro Simba, porque o Simba ia ter que desfazer de boa parte daquilo ali. Mas você não mente pro Theo, né? Pois Se ele perguntasse, eu vou poder explicar. Eu já tenho que programá-lo para isso, para como funcionar, né? Porque se o Mufasa tivesse feito uma holding, com certeza ele poderia afirmar aquilo ali. Mas se ele não fez, que eu acho que não, com certeza boa parte daqueles bens ali vão ser dilapidados por conta dessa burocracia e desse custo alto. Vai ficar pelo caminho, né? Vai. Agora, já que você deu uma pessoa que possivelmente tenha holding, eu acho que é o momento da gente colocar aqui. Quem seriam as pessoas que poderiam se valer? Para quem seria vantajoso? Para quem seria interessante? Eu não vou dar exemplos, né, de pessoas, tudo, mas eu posso puxar para nós dois aqui. Imagina o meu caso. Eu tenho um chevetinho, é o que eu tenho mesmo, de verdade. Tenho um chevetinho, tá comprado, né? Adesivo lá no fundo, que eu mesmo fiz, porque eu não tinha dinheiro para comprar, tá velho, mas tá pago. E penso em adquirir um Passat 86. Depois da 30ª prestação, eu vou colocar "Foi Deus quem me deu" ali atrás. Por outro lado, isso aí é o meu caso. Aí pega a Jaciara, com a sua Porsche, tá na garagem, não veio para cá hoje. Não veio para cá hoje, porque quando ela vem pro estúdio, ela vem de helicóptero. Tem um heliponto aqui atrás. Ela passa as férias numa lancha. Ela só não está em Orlando, em Miami agora, porque está tendo o problema do Milton lá agora. Ela falou: você ficou sabendo do Milton? Preocupada. Do Milton? Eu falei assim: quem é Milton? Milton é o cara que vai no bar comigo. Mas é o Milton, ela tá falando de um outro Milton aí. Quem são as pessoas que podem se valer da holding familiar? Para quem que é interessante? Qual seria, assim, um volume patrimonial interessante que essas pessoas poderiam falar assim: Fer, me ajuda com a holding patrimonial? Primeira coisa, já, se seus pais não fizeram a holding, me chama. Porque tá bom. Com esses patrimônios aí, eu acho que dá pra gente Tem organizar. Lá no seu escritório? Não, mas a gente organiza uma forma lá. Para a rua, trava tudo, não tem problema. Ai, Fernando, sorrindo, adorei. Mas, ó, eu vou dar um exemplo, assim, com números, para ver se cada um que esteja vendo aqui consiga, né, se enquadrar ou não. Claro. Então, por exemplo, ó, imagine o seguinte, um casal que tem um filho só para facilitar as contas. Ele tem um filho só e tem um apartamento que comprou há 20 anos atrás por R$150 mil. E aí, hoje, depois de 20 anos, esse apartamento vale 500 mil no mercado. Mas para o fisco ele já vale 600. E vocês sabem que o fisco sempre tem um olho a mais, né? Percebam, só colocando um parênteses aqui, ó, dá uma olhada no IPVA lá de vocês. O valor de mercado e o valor que o seu veículo realmente valha para os olhos do fisco. Mas aí então o imóvel hoje R$500 mil no mercado. E aí esse casal vem a falecer. Então sobrou pro único herdeiro assumir ali e fazer o inventário. R$500 mil. Só de imposto. Hoje, o ITCMD, que é o imposto da morte, ele tem um limite, a alíquota, né, que fala, é um limite de 8%. Esse limite, alguns estados 18 dos 27 estados já atingiram o limite de 8%. Alguns outros ainda não chegaram nessa sanha, como você bem disse. Mas, enfim, 8% de imposto sobre os R$500 mil, R$40 mil. Isso aí ele tem que pagar em 60 dias por conta dos pais terem falecido. Honorários advocatícios é um ponto, porque precisa de advogado para fazer. Mesmo que seja extrajudicial, o advogado tem que assinar a escritura ali no cartório junto para fazer o inventário. Isso está na lei. E na lei também do, 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 do,
Então, nessa tabela de honorários, você tem um limite mínimo a se cobrar. E na tabela de honorários do advogado, tem que ser no mínimo 6% sobre o patrimônio. E aqui eu faço outro parênteses. Eu acho muito injusto um advogado que não participou de nada na construção e na compra desse bem, participar com base no valor desse bem. Eu acho que, nesse aspecto aqui, ele poderia cobrar como a gente cobra, com base no trabalho que vai dar, né? Nas horas que o advogado vai realmente dispor, e não com base no patrimônio. Mas, enfim, 6% é o mínimo, então R$30 mil. E aí, custas com cartório, certidões, etc., dá em torno de R$7 a R$9 mil você vai gastar. Cartório de notas, que faz a escritura, cartório de registro de imóveis, porque vai registrar para o herdeiro, etc. Então, nós estamos falando aí de 16% desse patrimônio, R$80 mil, já vai embora só de burocracias aí e pagando o profissional que vai fazer o serviço. Então, assim, é um valor alto. Mas, o que acontece? Muitas das vezes, vamos dizer que essa pessoa e esse herdeiro, ele não tem esses R$80 mil para dispor ali da hora. Aí o que ele vai fazer? O que acontece normalmente? Ele vai colocar o imóvel no mercado, vai tentar vender dentro dos 60 dias. Mais barato, às vezes. É o tal do deságio. O mais barato, muitas das vezes acontece, porque o corretor ou até o comprador, ele vai saber por que ele está vendendo ali. E ele fala, por quê? Não está no seu nome, está no nome dos seus pais. Cadê seus pais? Seus pais faleceram. Então você está vendendo porque você vai fazer o inventário. Então é o tal do deságio. Normalmente o mercado aplica uma redução de 20% desse valor. Então de R$500 mil que está o mercado ali, o imóvel, vai cair para 400 na correria. Então olha só o tanto que ele vai se dilapidando. Além disso, tem um negócio que chama ganho de capital. O que é o ganho de capital? É a renda, é o valor positivo da venda de um bem, do bem imóvel. Então, por exemplo, o imóvel foi comprado por 150 e está vendendo por 400 já no deságio, aí ele está tendo um lucro ainda. Ele está tendo um ganho de capital. Então, ele vai ter um imposto ali de 15%. Esse imposto, esse ganho de capital, ele é discutível. Mas, usando o pior das hipóteses, a pior das hipóteses, né? Uhum. Então, menos ainda esse ganho de capital. Então, nós estamos falando aí em torno de 276 mil, somando tudo, de custos, etc., perda de patrimonial, etc., você vai ter em torno de 276 mil de gasto. Ou seja, quase, um pouco mais de 50% daquele patrimônio vai ser dilapidado só porque os pais não pensaram antes em fazer uma holding. Só porque deixou para a legislação natural, que é o inventário. Agora, me diga uma coisa, quantas pessoas têm conhecimento dos benefícios de se fazer a holding e quantas pessoas vão pelo caminho ordinário, né? Que é o caminho do inventário e etc. Deixa para o outro lado e tal. Tem uma coisa que está me ocorrendo aqui, Clê. Uhum. Fernando, se você está nesse momento todo de dilapidação, se você está nesse momento todo de tentar encontrar uma situação, eu acho que está me ocorrendo a importância de escolher o profissional para fazer isso, porque veja bem, é só advogado que pode? É assim, eu poderia muito bem puxar a brasa para a sardinha nossa aqui e falar que é só advogado. Mas não é? Não. Contador também pode fazer. Contador também pode fazer holding. Porém, o contador, eu já vi vários casos. Eu tenho um outro irmãozão meu, que inclusive na data de 13 de maio também é irmãozão. Não, gente, vamos trazer contador. Aqui. Eu tô te falando. Vamos trazer aqui, fazer outro episódio. Vamos mudar o nome de Fala Sério para 13 de maio. 13 de maio. Abolição. Vai ser Abolição Cast. Mas o irmãozão, e ele é especialista em tributário. E ele tem a capacidade, porque assim, quando você estuda o direito, você aprende a interpretar a legislação. O contador, ele aprende, ele tem uma parte no curso dele de estudar a legislação, mas não é da mesma maneira que um advogado. Então, assim, eu já vi situações de holding criadas de maneira equivocada. E foi criada, infelizmente, por contadores que acabaram esquecendo alguma interpretação ou outra, que se ele fizesse de uma maneira um pouquinho diferente, já mudava exponencialmente os custos que aquele cliente dele teve. É isso que eu estou pensando, Clê, porque veja, dada a complexidade de trabalhar a questão patrimonial, envolvendo família, né, problemas, e aí você tem que ter um profissional altamente confiável, né, uma pessoa com conhecimento, um amplo conhecimento para fazer isso, não pode só dizer assim, eu faço holding, viu?
traz aqui para mim. Não só de lei, mas conhecimento do direito em si. Exatamente. Até porque o advogado ele vai dar aquela formatação, ele que vai empregar a estruturação da holding. Exato. Como é que ela vai ser desenhada, do alicerce até a ponta, não é, Fernando? Isso é o que a gente chama de propósito. Qual que é o propósito daquela holding? Eu vou dar um outro exemplo. Na época da pandemia, chegou uma pessoa e falou, olha, meu pai está lá no hospital e eu quero fazer a holding. Eu falei, calma, meu amigo, calma. Cuida da vida de vocês, vai lá cuidar da sua vida pessoal, depois a gente trata desse assunto. Não é assim também, né? Num momento tão imediato e o propósito, né? O propósito era só fugir dos tributos e dos encargos. No calor da emoção, No né? calor da emoção. Então, assim, não é bem assim que funciona. Isso tem que ser muito bem planejado, muito bem conversado com todos os familiares, todos os envolvidos, porque tem essa questão da chave. Quem vai ficar com essa chave desse cofre? Com qual maneira? Quem que vai poder fazer isso ou aquilo em determinadas situações? Porque a gente não tem uma lista de como as coisas vão acontecer sequencialmente, né? Pode ser que um dos herdeiros venha faltar antes mesmo dos patriarcas e da matriarca. A gente não tem garantia, então, isso tudo tem que estar previsto e tem que ser de uma forma muito bem clara. Então, tudo bem conversado. Então, não é assim de qualquer maneira. E aí entra o profissional do direito. Correto. O profissional do direito ele tem essa visão um pouco mais ampla, não somente a parte contábil, né? A parte mais fria, vamos dizer assim, dos números aí, né? Exatamente. Como é que você vai fazer um planejamento justamente sem uma orientação calcada num profissional extremamente experiente, um cara que já visualizou diversas formatações de situações nesses casos, do prévio, do durante, porque assim, eventualidades acontecem também, né, Fernando? Sim, sim. Você sabe que a holding do Fala Sério é o Clemens que controla. Ah, é? Esse é que tá muito dinheiro organizado, envolvido, né, Clemens? Tá bem guardada essa chave. Você tá cuidando? Tem muita coisa. Tá cuidando. Lógico. Aqui, a esmeralda aqui. Mas, respondendo finalmente, então, a sua última pergunta. Quem que pode, né? Quem que está ali, que pode ser o indicado para começar a fazer? Nesse exemplo dos R$500 mil de patrimônio, se a gente comparar, se eles tivessem feito, se os pais tivessem se organizado, eles teriam gasto, no máximo, já com custo de cartório, custo de ter um pouco de TCMD, mas de uma maneira um pouco mais leve, e tem tudo isso com base na legislação. Eles teriam gasto em torno de R$22 mil, comparado a R$224 mil por não ter feito. Então, assim... Muito dinheiro. É por isso que a gente defende, quando a gente conversa com o cliente, que a gente consegue reduzir até 90% dos custos que teria se não fizesse o que eles estão fazendo. E ainda, a vantagem, você faz isso de maneira programada. Né? Você não tem a pressão do fisco ali de dar os 60 dias, você não tem aquela questão emocional também, porque isso afeta bastante. Sem dúvida. Então, assim... Às vezes está em luto ainda, né? Exato, você não quer tratar do assunto. Cuidar daquilo, é muito duro. Embora seja um ponto também durante a holding, quando a gente fala de proteção patrimonial, né, a gente não está falando somente de sucessão. Né? Mas tem esse ponto da sucessão que aí entra um ponto mais delicado ali na família, por isso que precisa ser com calma, não pode ser aquela coisa da noite para o dia. Mas também a holding ela não é só não visa uma questão sucessória, né? Pensando na morte, etc. Mas também de proteção patrimonial. Imagine o seguinte, um médico que tem uma clínica, que tem vários outros médicos, sócios, parceiros numa empresa médica, que atua no ramo médico. Mas tem o prédio, tem todos os equipamentos que não são baratos. Ele tem o médico ali, dono dessa clínica, ele já construiu um patrimônio, então ele tem lá um sítio, ele tem uma casa boa e etc. Tem um ou outro bem que acaba construindo e colocando em locação. Então, assim... Só que ele é um médico que tem uma atividade considerada perigosa, vamos dizer assim, para o ramo médico. Por exemplo, um cirurgião que pode ter problemas, né, de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil não é pequena no ordenamento jurídico brasileiro, comparado aos Estados Unidos, nem não se fala, mas é pesado. Por isso que o ideal é cada um ter um bom seguro, né? Para poder atuar, né, Fernando? E é o que eles vão se recorrendo, ao seguro. Porém, eles se recorrem ao seguro para essa questão da responsabilidade civil. Mas e quando ele vier a faltar? Correto. Aí tem o seguro, tem o seguro de vida que ele faz, tal, mas cobre, mas não vai deixar de passar por esse procedimento, né? Esse procedimento de todo burocrático, de ter que fazer todo o processo de inventário e tudo mais. Que se ele fizer isso de forma equilibrada ou com calma,
ele consegue deixar isso tudo organizado sem ter problema nenhum e focar somente na atividade empresarial dele, na atividade profissional dele. Entendeu? Ou seja, né, você vê a leitura, né? Planejamento, né? Nós estamos falando de planejamento. Nós falamos sobre isso essa semana, por A algumas gente fala questões. sobre várias coisas, dentre elas isso. Né? Vamos planejar, vamos organizar, vamos fazer as coisas nos prazos, vamos cumprir, né? Porque não dá para viver de outra forma. Ainda que a gente tenha pouco e você comece ganhando, fazendo alguma coisa, você já tem que começar a planejar. Porque a hora que você chega nesse nível, aí sim, você está pronto para definir. Agora eu posso montar uma holding e vou cuidar disso. Sim. Não vou mais perder. Você imagina a diferença do cálculo que você fez? Pois é, imagine só, então. Nós estamos falando num exemplo de R$500 mil, né, de um patrimônio de R$500 mil. Hoje, um apartamento de R$500 mil já está virando um apartamento minúsculo. Né? Hoje em dia, uns apartamentos, dependendo da localização, da cidade, etc., já está sendo acima de R$1 milhão. Então, assim, esses valores vão aumentando, né? Claro, proporcionalmente, mas vão aumentando. Mas aí o que acontece? Respondendo de forma definitiva, é que um patrimônio com um herdeiro, possível futuro herdeiro, já vale a pena fazer. Porque isso tudo já começa a trazer um benefício futuro muito grande. Nós estamos falando aqui de 90% de redução. Sim. É diferente, por exemplo, de grandes milionários que tinham acesso a grandes bancas de advogados. Eles, eu tenho alguns exemplos aqui para citar, inclusive, eles tiveram acesso a essas grandes bancas e eles não tiveram, os herdeiros dele não tiveram esses problemas. Né? Ó, um exemplo aqui, por exemplo, Roberto Civita, do Grupo Abril, ex-dono do Grupo Abril. Ele faleceu em 2013. Ele tinha de patrimônio 5 bilhões. Nossa, me identifiquei agora. Tá próximo, não, né? ele ainda tá muito atrás. Ele vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no seu. na unha da Jaciara. Soma com o patrimônio do Silvio Santos, aí eu acho que já começa a melhorar. Eu gostaria né? de tocar justamente nesse ponto, assim, dada a atualidade, né, do falecimento do senhor Abravanel, né, e o patrimônio ali que foi feito. O que você pode falar para a gente, Fer? Já está bem organizado. Agora, existe uma holding ali? Existe a holding, só que assim, nós ainda não temos todas as informações. Né? Ainda está com informação não aberta ainda para o público. Uhum. Uma coisa bacana também da holding é exatamente isso, não colocar informações. Então, tem um negócio que chama na holding ali, que é no direito societário, na verdade, que é o acordo de cotistas. O que é o acordo de cotistas? Imagina que nós somos uma família, nós fizemos todo o planejamento, nós temos que levar lá para a junta comercial. Leva para a junta comercial, você torna público aquele assunto. Então você coloca os assuntos básicos. Porém, a gente coloca uma cláusula ali no nosso contrato social que fala assim, ó, nós temos que respeitar o acordo de cotistas. E aí, a legislação protege. O acordo de cotista não precisa ser levado para a junta, não precisa ser levado a público. Então é como se fosse um contrato de gaveta, que o pessoal costuma dizer, contrato de gaveta, mas que tem a mesma proteção que o contrato social que está na junta comercial. Então isso, com certeza, no grupo do Silvio tem esse acordo de cotistas que vão definir, por exemplo, quem assume a parte administrativa, quem assume, apesar de já estar um pouco organizado, ele veio fazendo isso, aquele senhor sempre demonstrou muita inteligência, né? Mas isso já está um pouco organizado, mas se não tivesse, se fosse alguma morte um pouco mais corriqueira, ele não tivesse organizado, o acordo de cotista ia deixar muito bem claro isso. Falou assim, não, fulano assume a parte da televisão, o outro assume a parte dos perfumes, e assim vai seguindo, entendeu? Então, isso é muito importante. E ainda colocam coisas mais pessoais, inclusive, sabe? O que quiser colocar de pessoal ali. E que não vai a público. Então, tem muita coisa ali que nós não temos acesso, porque não vai a público, e com certeza está definido no acordo de cotistas. E certamente muito bem definido, né, Fernando? E voltando ao exemplo do que eu estava do Civita, por exemplo, dos 5 bilhões... Se ele não tivesse feito a holding, olha o que os herdeiros teriam que pagar. 400 milhões para o Estado de São Paulo. 400 milhões só de TCMD. Que é aquele... Que é o imposto da morte. Que você exatamente. Você um outro exemplo aqui, o Roberto Marinho, da Globo. Em 2003, ele tinha 29 bilhões de patrimônio. Se ele não tivesse a holding, as holdings organizadas, né, muito bem organizadas, ele teria que pagar 2,3 bilhões, aliás, com B, para o estado do Rio de Janeiro. Isso, claro, não foi pago. Por quê? Porque estava tudo já muito bem organizado, né? Através das holdings. E aí a ideia é justamente isso, é trazer não só para bilionários, milionários, mas para a pessoa que tem ali um patrimônio de 500 mil que também já vale a pena,
E que por que não ele não pode ter esse tipo de benefício legal, né? E aí, antes da pergunta, por que é um benefício? Aí a gente tem que entrar na parte técnica, entre elisão e evasão fiscal. Tem situações bem diferentes. A elisão fiscal é aquilo que você faz previamente a um fato. Por exemplo, a morte. A morte é um fato que a legislação prevê. Esse fato ocorrido inicia, então, o direito do Estado cobrar o ITCMD. Se você se organiza antes desse fato, antes da morte, então você faz com que é possível e pode, dentro da lei, para fazer com que você evite aquele imposto. E isso chama-se elisão fiscal. Agora, se você tenta fazer isso posteriormente, de forma a fraudar o fisco, aí é evasão. Aí você está fugindo da obrigação que o fato gerador já ocorreu. Né? Correto. E atuando na clandestinidade, na ilegalidade, sendo que a elisão te permite a conduta prévia e correta, desde que amparada por um profissional muito bem orientado. Eu estou encantada, sabe? Antes de fazer essa pergunta, queria te dizer, eu acho que esse assunto é para mais de um programa. Porque eu estou comentando uma coisa com você, mas já estou querendo saber outra. Eu tenho algumas perguntas para fazer, Clemens também tem. E a coisa vai desenvolvendo numa forma que acho que a gente devia pensar numa forma de fazer mais vezes, tá? Eu estou à disposição. Mas, enfim, vamos ao que nós temos hoje. Qual é a diferença de holding patrimonial, familiar, mista ou simples? Isso é muito diferente uma da outra? Assim, na verdade, a nomenclatura, para quem está sendo beneficiado por essa construção, pouco importa. Importa é mais para o pessoal do jurista, mais do ramo e talvez para os acadêmicos, né? Ah, tá. Então, praticamente a mesma coisa. Mas assim, de forma bem simples. Uma holding simples é aquela que tem, no exemplo aqui que eu dei, que uma família com um apartamento e um herdeiro, colocou aquele apartamento dentro da holding, é uma holding simples. Uma holding simples. Uma holding mista, por exemplo, se esse casal tivesse outros patrimônios e dentro dessa mesma holding colocasse esses outros imóveis, só que esses outros imóveis eram para locação, para fazer uma renda, para gerar uma renda. Então ela começa a ter não somente o viés de proteção igual um cofre, mas também de carteira. Então, porque ela ia entrar e sair dinheiro dela. Então, é uma holding mista. Aí, entre holding patrimonial e familiar, por exemplo, na patrimonial, você vai focar somente nos bens que vão ser guardados ali, segregando, então, ali da atividade profissional, né, do profissional que está ali. Então, fica bem a questão viesada para o patrimônio em si, de proteção patrimonial. Já o familiar, ela tem também a parte já de sucessão. Então, os herdeiros já começam a entrar nessa empresa, né, nessa empresa criada, eles entram como sócios já visando a questão sucessória. Ainda na mista. Na mista ou na simples, dá para fazer. Na mista ou na simples. Exato. Depois tem a familiar, que a gente já falou sobre ela, a patrimonial, que também a gente já comentou. Então, na verdade, assim, é um detalhe ou outro só, né? A nomenclatura acaba não sendo o mais importante. O mais importante é qual a finalidade, né? E qual que é o desejo, né, de quem está criando. Eu quero colocar tudo dentro de uma só e tornar uma mista. O que às vezes eu não recomendo, porque você está colocando um risco de uma atividade dentro de um patrimônio que o principal objetivo da holding é tirar isso. Tirar o risco da atividade, né? E proteger o patrimônio. Exato. É proteger o patrimônio. O Clê, você tinha uma pergunta chave aí para fazer para ele, não tinha? Tem várias. Porque eu tenho um monte aqui. Eu tô passando por cima de você. Não, eu tô ouvindo. Aliás, para mim isso aqui é uma aula, tá? Eu só gostaria de saber, depois de tudo isso, Fernando, como é que tá o atual panorama das pessoas? A holding, ela tá evoluindo entre as pessoas ou ela ainda está limitada a uma camada de pessoas, os mais abastados? Ou as pessoas de todas as gamas, de todas as fases, falam assim, Fernando, eu gostaria de saber de uma holding. Você tem 30 minutos para me explicar uma holding e me apresentar ela devidamente, de uma forma que eu entenda? Como é que está isso aqui hoje em dia? Aumentou muito a busca. Primeiro, porque começou a ficar mais... do Estado, né? Assim, o Estado ele acaba não recebendo de forma imediata, né? Mas na legislação ela permite, porque a Receita Federal ela acaba recebendo lá no futuro. Isso aí talvez seria para o segundo pod nesse assunto. Perfeito. Isso. Talvez seria. Porque dá para entrar bastante nesse detalhe. Mas como você está só te cortando, quando você está falando de Estado, eu conheço um procurador.
Qualquer coisa te passo contar. Bacana, muito bom. A gente bate um papo legal. Por favor, Fernando. Mas assim, a demanda aumentou bastante mesmo por conta da pandemia. Porque dois aspectos afetam bastante, começou a afetar bastante. Além da informação que está mais difundida, o pessoal começou a entender um pouco mais, tem a questão da saúde. Né? Você não sabe qual que é o próximo dia, o que vai acontecer do dia seguinte. Então, isso deu uma mexida na cabeça das pessoas, de começar a se organizar, de falar mais sobre esse assunto. Né? Por mais que seja detalhe, às vezes sentar com seu pai que está lá idoso e falar para ele, olha pai, vamos organizar as coisas aqui, acaba sendo uma coisa meio sensível, né? Um assunto sensível. Poxa, já está pensando na minha morte, mas tem que pensar. Mas tem que pensar. Mas por que não? A gente é o único destino que a gente sabe que vai acontecer, é esse aí, né? Com toda a certeza. Mas foi justamente em cima desse exemplo que você acabou de dar, que uma vez eu tive uma conversa com meu pai para a gente estruturar a nossa holding familiar. Além das questões de saúde, a gente também tem que contar com o acaso e com a eventualidade. Você nunca sabe quando lá no letreiro a tua senha vai gritar, né? Tivemos um exemplo próximo, recente, agora aqui, né? Desse que vos fala, mas ainda cá entre vocês estou. Não é verdade? Sim. Então, assim, foi um susto, ele sabe, né? Sabe, ele sabe de tudo aí. Sabe até o tamanho do meu sapato, eu gostaria de ganhar um novo de presente. A gente, olha. Você tocou numa palavra que é muito importante, que é a questão da informação. E por que a finalidade desse pod? Porque o pod, ele é justamente isso, para informar as pessoas com conteúdo de qualidade, e é por isso que a gente se importa tanto em trazer profissionais da envergadura do Fernando para levar esse tipo de conteúdo para as pessoas. As pessoas, elas estão muito carentes de informação, porque elas estão acostumadas a dar um scroll lá no Instagram e ver de tudo um pouco, mas ninguém para prestar atenção, ler, sair dali e falar, deixa eu me informar sobre esse assunto, sabe? Sim. E hoje, tem uma coisa que eu acho muito prejudicial, que é pessoas olharem profissões que estão em destaque. Vou fazer isso aí. Sou advogado, faço holding, viu? Sabe esse tipo de situação? Sim. A gente cai em golpes e ciladas com uma facilidade enorme, Fernando. Infelizmente. E aí, por exemplo, eu falo muito com o Clemens sobre essa questão de profissionalizar tudo, né? A gente estuda, a gente checa, a gente olha de novo. É isso mesmo, não é? Porque a gente também falha, dá mancada, um monte de coisa. Mas toma todo um cuidado em manter, sabe, a linha das coisas. E eu acho que advogado tem uma fama de advogado ser, né? Você sabe? Tem, mas tem de tudo. Mas não mesmo, são todos jeito. iguais. Em todas as profissões tem isso. Economista é considerado tudo ladrão. Mas, enfim, as pessoas não são iguais. Então, assim, na hora da gente procurar alguém para fazer um trabalho como esse, a gente precisa ter informação de quem é a pessoa e como é que ela procede dentro desse processo todo, sabe, em desenvolvimento. Porque é aquilo que nós falamos. Já tem a tristeza, tem o luto, aí perde dinheiro, aí vem um profissional que só quer ganhar. Você me falou 6%, você nos falou 6%, mas eu acredito que alguns cobrem mais que isso. E cobram muito mais que isso. De acordo com o Estado da Federação, né? De acordo com a unidade da Federação, nós estamos falando de uma carga tributária completamente discrepante uma da outra, Jaci. Exato. E aí o que acontece? Além da questão, né, da saúde, tem a questão política, né, no país, né? O que o país vive. Fernando. Então, assim, a gente está vendo uma intenção muito grande de se arrecadar cada vez mais. Não só a federação, né, a União, mas os estados e os municípios. Tirando de onde não precisa tirar, né? Exatamente. Porque tem solução para fazer diferente. Nós não estamos aqui para discutir o que ministro faz ou deixa de fazer, mas, bom, enfim. E já tem uma proposta da CONFAZ, que é a Confederação Nacional das Fazendas, ou seja, cada estado tem um representante para aumentar esses 8%, que hoje é o limite, para 20%. E olha só, a preocupação é ainda maior, porque a competência para alterar isso é do Senado. O Senado tem 81 senadores. Esses 81 senadores, a Constituição Federal prevê o seguinte, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, prevê assim, a maioria simples pode alterar esse índice por resolução. O que isso quer dizer? Quer dizer que dos 81 senadores, se 41 estiverem presentes, 21 estiverem de acordo com essa proposta da CONFAZ, passa de 8% para 20% da noite para o dia. Claro que, né, tem a questão do ano seguinte. Apenas 21 em concordância já consegue fazer a alteração. Exatamente. E essa proposta já está na gaveta, já está lá pronta para sair. Fundo. Além disso tem um aspecto que, se a gente olhar isoladamente o Brasil, claro, a carga tributária que o brasileiro carrega não está somente no ITCD, óbvio.
né? Tem vários outros impostos. Mas se a gente olhar isoladamente e comparar com os outros países, vou dar exemplos aqui. Tem países como a França, o ITCD é 60%. O Japão e a Alemanha, 50%. Então você está dizendo que o nosso ITCD é baixo? É baixo. O nosso vizinho aqui, o Chile, é 25%. Então é mais um argumento para convencer os 21 senadores a falar assim, ó, apenas 21 senadores falar assim, ó, tá vendo, tá muito baixo, e tá baixo. Porém, se comparar com os outros impostos, né, toda a carga tributária que nós carregamos, nós brasileiros, é outra história. Mas isoladamente, ainda tem um viés desse ponto. Além disso, os estados reclamam também, por conta da pandemia, o fato de que eles perderam muita arrecadação. Né? Alguns impostos foram cortados, foram diferidos, etc., por conta disso, do que ocorreu no mundo. Então, tem muita pressão para se modificar, o que acelera ainda mais a necessidade de você começar a se planejar e ver o que vale a pena. É muito rica essa informação. E aí me ocorre o quão importante é tomar cuidado na hora de votar. Ah, com certeza. Porque 21 dos 80 é quanto? Dos 81. De 81, 21 já aprovam. É fácil piorar, né? É fácil. Tomara que É eles revoltante. não vejam esse podcast, os 21. Ah, vamos ver. Eu espero que vejam. Porque eles Eu vão quero falar, que opa, vejam. tá na nossa mão aqui, modificar Sabe, eu espero toda... que algumas pessoas comecem a se conscientizar. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas, informar. Não é votar porque o candidato é bonito, ou porque deu um presentinho, sabe? Ou porque faz propostinhas que, né? Eu proponho que você faça isso, você vota em mim, depois... Enfim, eu acho que tá muito sujo, tá muito... O Clemence não gosta quando eu falo assim, ele fala pra mim pra eu ser mais leve, pegar menos pesado, mas essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão fazendo qualquer coisa. Tá. Não tá? E tá cada vez pior, né? Então, assim, se a gente não utilizar os próprios subterfúgios que a legislação nos permite, né? Então, se a gente não buscar informação e ter o profissional adequado para te orientar e providenciar essa organização, você vai acabar entrando no limbo de levar cada vez mais a porretada na cabeça. E você nos autoriza a colocar seu arroba? Eu Fiquem posso? à vontade, eu estou à disposição. Fiquem à vontade, vai ser um possível prazer. que algumas pessoas liguem, né? Não, Já fique é à mais do vontade. que óbvio que isso vai acontecer. Isso Tassi. acontece direto. Qualquer coisa que a gente faz, alguém pergunta como, onde, como aconteceu hoje. A gente recebeu uma foto desse cenário, só te contando uma coisa em offzinho. Recebemos uma foto desse cenário e aí eu falei com algumas pessoas, alguns se encantaram e já queriam saber quem fez. Mas onde é que é? E eu cheguei aqui e comentei com os meninos, né? Porque na hora de reclamar eu reclamo bastante. E de forma verdadeira, não gostei, mas ficou deslumbrante do jeito que eles mandaram, Espetacular. sabe? E aí eu falei, então aquilo precisa ser dito quando realmente ficou bonito. E já estão pedindo o telefone. Que ótimo. Se trata disso, da gente poder indicar alguém que faz um trabalho bom. Por exemplo, um advogado. É difícil fazer indicação de advogados quando nós não conhecemos a pessoa. Sim. Ah, eu ouvi falar do doutor fulano de tal. É uma coisa complicada, Clemens. Sim. Então, falar de sucessão patrimonial, falar de holding, você precisa ter um, né, para fazer. Então, eu vou deixar seu arroba aqui, Muito obrigado, pode deixar. Fique tá? à vontade. Mas nós não terminamos, não. Fala o que você tá na sequência aí. Não, eu já estou satisfeito, até porque é o seguinte, se eu começar a avançar nas perguntas que eu tenho interesse, porque para mim isso está sendo uma aula mesmo, que o Fernando está dando de graça, para mim, para os nossos convidados aqui, para o pessoal que acompanha a família Fala Sério, a gente não vai acabar hoje, Jace. Então, a gente pode ir encerrando por aqui, porque eu gostaria que você se comprometesse com a gente de voltar na quarta, viu? Eu estou Não vai à demorar disposição. nada. Sem problemas. Eu quero te agradecer demais, foi muito rica essa conversa. A gente começou brincando, a gente faz umas piadinhas, mas é só para relaxar, porque o assunto era importante. Ele tinha que desenvolver mesmo pauta para as pessoas saberem o quão importante é a gente se informar antes de tomar uma decisão. E estou muito feliz com a sua vinda aqui, te agradeço pela confiança de estar com a gente, pelo respeito e o carinho que você teve com Fala Sério. Muito obrigada pela sua presença, Fernando. Eu que agradeço, Jace. Agradeço o Clemão, que é mais que um irmão. Ele fala isso história de você. antiga. Ele História fala. antiga, é um irmãozão aí que a gente carrega no coração há muitos anos. E é uma satisfação enorme. Quando ele me convidou, eu falei, sem problema algum. E assim, está sendo só um início de talvez uma relação um pouco mais duradoura ainda. É um prazer enorme conhecê-lo. Sim. E eu estou à disposição que puder ajudar.
E eu quero te falar que a gente faz um episódio que parece que vai só até ali, né? Uhum. Mas a distância é longa, Tem chão. tá? Uhum. E a gente pode abrir isso para muitas coisas. As pessoas, quando começam a perguntar pra gente sobre o Fala Sério, é do interior, é pequeno, começando. Então, tem uma coisa que para mim é uma honra. Eu vou te falar isso. Você é de fora, se deslocar, com todo respeito e carinho para estar aqui, passar uma hora com a gente. Isso tem um valor, para mim, que você não acredita. Porque quando esse daqui foi convidado pela primeira vez, porque ele está com a gente desde a primeira temporada, veio como convidado, depois veio como co-host, hoje apresentador oficial do Fala Pra Sério, você ver, né? Que eu subi na vida, né? depois do Chevette. Depois, Anda eu de espero trocar até o Chevette. final desse ano. E aí, para mim é um orgulho tão grande, é um respeito que eu tenho por vocês fazerem isso, porque no interior, quem é que se desloca, né? Vou até lá para falar. Não, tem que ter um algo mais. Então, assim, para mim é muito, é uma gratidão enorme. Muito obrigada, viu? A recíproca é verdadeira. Eu agradeço, né? O convidado por estar aqui disponibilizando, abrindo mão dos seus compromissos, que eu sei que são seríssimos Exato. compromissos profissionais, Exatamente. responsabilidades familiares, que não são fáceis, eu acompanho de perto, porque eu sou de Um dentro da beijo casa para do as Fernando, crianças e a as Mariana. crianças, para a Mariana, Um que beijo com certeza para está vocês, eu não segurando conheço, a bomba, mas- porque é um prazer dividir um espaço desse, levando conteúdo de qualidade com uma pessoa do seu quilate, Fernando. Muito, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. E você, obrigada por mais um episódio. Você de casa, não esqueça de compartilhar, de curtir, acessar o Fala Sério. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!